chamá-los. Quem sentir falta de alguém, né? Estou vendo aqui os nomes. Povo lindo mesmo. Tá força total aqui, viu? Tá, somos um mesmo, 100%. Todos os braços do Somos Hoje estão aqui. Que bom, uma honra para mim, viu? Muito agradecida. É a primeira vez que a gente consegue reunir todos os braços num ambiente só, né? Acho que não deu certo naquele dia, porque tinha um propósito, né? É isso mesmo. Hoje tem Vila, Florescer, Desafio, Aceleração. Parceiros, alguns parceiros aqui internos, convidados. Olha a Flávia com a garrafinha da Somos Um. Lê aí, Flávia, a frase. Deixar fluir o que há de melhor em nós em prol do bem comum. Afinal, somos todos um. Que linda, que linda. Que linda. E a gente ama muito vocês, ó, eu preciso dizer isso. Meu sonho é a gente fazer assim um encontro num lugar só, todo mundo, para reunir todo mundo assim, para dar aquele abraço coletivo, assim, conhecer vocês, tudo porque tem gente aqui, viu, Tati, que a gente só conhece online, entendeu? Entendi. Conheceu depois que começou a quarentena, né? Mas é um bem-querer tão grande que parece assim que a gente já se conhece da vida inteira. E às vezes é isso, né? É. Quando a gente se conecta com um propósito tão maravilhoso como esse, com certeza não é por acaso. Não é mesmo. Então vamos lá. A Clédina não me conhece, mas me ajuda sempre. Vocês se falam por telefone, Flávia e Clédina, né? É, pelo WhatsApp. Vamos lá, gente. 5 minutinhos, né? A gente já deu de tolerância, vamos ser pontual, tá? Estou começando. Boa noite a todos que estão conosco nesse webinar especial. Eu sou Ciana, fundadora da Somos Um, e é com muita alegria que a gente hoje reúne as 3 linhas de atuação da Somos Um. A gente tem aqui as mulheres e o seu Rodrigues, que é o único homem que floresce no Florescer, que é o nosso time lindo do Bom Jardim, onde a gente acompanha a trilha empreendedora e apoia essas mulheres para que elas possam empreender e serem livres e felizes. A gente tem aqui também as equipes do Impactar, que foi o hackathon social que a gente fez ano passado. Então, 3 equipes vencedoras. 3 equipes vencedoras estão aqui também, onde está participando do programa de aceleração da Somos Um. E temos aqui também a turma do Desafio, que é essa que a gente só conhece online, porque foi durante a pandemia que aconteceu o Desafio Retoma Ceará. E são 3 equipes também, onde está participando da aceleração em parceria com o Sebrae. E para esses negócios fazer a economia dos bairros girarem nesse momento desafiador que a gente está passando da pandemia. E hoje é o nosso primeiro webinar em conjunto, de uma série de outros que estão por vir. A gente vai querer sempre trazer temas que apoiem o caminho empreendedor de todos vocês. Hoje a gente também tem alguns convidados, tem o time de comunicação da Somos Um, da Bolero, Rock, a D2M, alguns convidados, Ana Maria também, da Muito de Nós, que eu já vi que entrou aqui, todos que trabalham com comunicação, vieram beber dessa fonte. Sabemos também que empreender é muito desafiador, principalmente nesse momento que a gente está. Então, a gente está aqui para trazer instrumentos para deixar esse caminho de vocês mais fluido e menos desafiador. E aí, para conversar com a gente hoje, a gente tem a Tati.
minha amiga, Tatiana Falcão, o nome completo dela. Ela é pesquisadora em novos formatos de interlocução, atua há mais de 15 anos com design de comunicação, produtos e serviços para empresas e projetos independentes no Brasil. E a gente vai falar sobre comunicação e expressão, como entender e construir a mensagem do seu produto ou serviço. E aí a gente vai bater um papo, ela vai falar um pouco, por uns 30, 40 minutos, um pouquinho da história dela, dar dicas de comunicação a partir desse tema, falar como foi que ela chegou, né, a dor que ela sentiu para entrar nesse mundo da comunicação. E aí depois a gente vai abrir para perguntas. À medida que vocês forem ouvindo a Tati e se tem alguma dúvida, não esperem para fazer as perguntas no final. Tem um chat aqui, vocês podem ir colocando, que o nosso time está atento para juntar essas perguntas, para no final a Tati poder responder. Eu queria pedir também para que todos desliguem os seus microfones, não precisam desligar as câmeras, a gente acha lindo ficar olhando para a carinha de vocês, mas é importante desligar o microfone para não ficar dando interferência e atrapalhar a fala da Tati. E a gente está gravando esse encontro para depois a gente passar para outras pessoas que não puderam estar presentes aqui, dos times, das equipes. E também a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, o Somos um TV. Tá bom? Então, Tati, é com você, querida. Diga para nós como foi que você chegou na comunicação e o que é que de inovador você traz nesse tema que é tão importante para os empreendedores. Boa noite a todos, primeiramente. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo bem. Ótimo. Então, queria falar para vocês, primeiramente, que eu estou bastante entusiasmada com essa oportunidade de conhecê-los, né, e de ter a chance de compartilhar um pouco da minha trajetória aí com a comunicação. E espero que algo que eu traga possa aí contribuir com esse propósito tão maravilhoso que vocês estão manifestando, né? E que vocês já manifestam através da comunicação. A comunicação, para mim, ela é uma incrível e poderosa ferramenta de cura, né? Num primeiro lugar, assim, lugar mais profundo, né? Porque, se a gente for observar, no início era o verbo. Então, a palavra, ela tem muito poder, né? E hoje a gente tem a oportunidade de se comunicar de várias formas diferentes. Esse momento, né, da pandemia, em que a gente está passando por diversas transições, existem desafios que eu acredito que vão tornar todo mundo mais apto a se comunicar, né? Então, a gente vai precisar mesmo olhar para isso e entender qual é a melhor forma de se fazer entender. Porque, na verdade, comunicação é isso, né? Eu estava até falando no encontro anterior, conversando um pouquinho, né, com alguns de vocês que estavam aqui, que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, eu acho que esse é um princípio fundamental. Quando você se comunica, você tem que estar preocupado com o outro. Você tem que conseguir fazer uma certa empatia para poder perceber se o que você fala, ou o que você escreve, ou o que você canta, ou o que você filma, ou a imagem que você traz, passa a mensagem que você quer, né? Muitas vezes a gente escuta, tem uma sentença que é comum aí na comunicação, que é, eu sou responsável pelo que eu falo, né? Se você entendeu outra coisa, aí é um problema seu. E, na verdade, o bom comunicador, ele não acredita nisso. Se eu falei e você não entendeu, é porque eu me comuniquei mal. Então, todo o meu estudo na comunicação, e comunicação, ela não é uma coisa estática, não existe uma fórmula para você se comunicar bem, porque depende muito do seu interlocutor, depende muito com quem você está falando, né?
quem é aquela pessoa. Então, é um exercício de olhar para o outro. E a minha história com a comunicação, ela começou assim, né? Minha primeira formação acadêmica é biologia, não tem nada a ver com comunicação, né? Meu sonho de adolescente era trabalhar num laboratório e trabalhar com genética, e eu trabalhei um tempo num laboratório de reprodução humana, onde eu fazia bebês de proveta, que era um trabalho muito incrível. Eu usava um jaleco escrito Doutora Tatiana, né? E minha mãe ia lá me visitar e achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Só que eu estava muito fechada no ambiente, né? E aí teve um dia que eu saí e assustei com o sol. Eu levei um susto, assim. Aí esse dia deu um clique assim interno, né? Eu pensei assim, não é isso. E aí eu saí, né? Para o desespero dos meus pais, e fiquei desempregada um tempo, e aí busquei um anúncio no jornal, e foi a comunicação do anúncio que me atraiu. Era um trabalho informal, onde eu ia fazer vendas door to door, vendas porta a porta. Ligava para a pessoa, marcava com ela, e ia lá na casa dela para poder vender o meu produto, que na época eram cursos de inglês. E aí eu fiquei muito motivada, porque eu recebi um treinamento e enfim, eu sempre fui muito determinada, assim, com as coisas que eu queria, e fui para a rua trabalhar. E aí, no primeiro mês de trabalho, eu tive um desempenho, assim, de vendas muito, muito bom, né? Já consegui atingir uns cargos, ganhar mais. E aí fiquei com uma expectativa muito grande de receber, porque lá a gente recebia em dinheiro, né? Eles davam, assim, tipo, dinheiro vivo na nossa mão. E eu ficava pensando, né, que quando eu recebesse esse dinheiro, eu ia lá mostrar para meu pai, para minha mãe, o bolão de dinheiro que eu tinha ganhado, né? E aí o que aconteceu? No dia do meu pagamento, eu fui receber, e aí eu recebi, assim, eu esperava um bolo assim, eu recebi um bolo assim, né? E aí na hora que eu olhei, eu falei, como assim? E aí a pessoa virou para mim, né, responsável lá pela área administrativa da empresa, virou para mim e falou assim, olha, você teve 80% de cancelamento das suas vendas, porque tem um item lá no Código de Defesa do Consumidor que fala que a pessoa pode cancelar em até 7 dias se ela se arrepender da compra. Eu fiquei arrasada com isso, né? E aí no segundo mês eu dobrei minha capacidade produtiva, e na hora que eu fui receber aconteceu a mesma coisa. Eu não perdi 80% da venda, mas perdi 73%, para ser bem exata, das vendas. E aí, nessa hora, eu pensei assim, ou eu saio, ou eu entendo o que está acontecendo comigo, né? E aí foi quando eu despertei para poder olhar e observar e prestar atenção no outro, né? E eu vi que a minha comunicação era muito automática. E aí eu comecei a estudar as pessoas que tinham cancelado, perguntar o que tinha acontecido. E aí, para resumir, eu cheguei num ponto que foi para mim um grande aprendizado, né? Eu falava A e a pessoa entendia B. Eu saía toda feliz, achando que ela tinha entendido tudo, mas ela não tinha entendido nada. Então, ela fazia a compra muito mais por um impulso de comprar, que é também uma técnica de venda, né? A venda por impulso. Mas o meu objetivo não era esse, porque se eu vendesse só por impulso, eu não recebia, né? Então, eu não fazia, né? Girar o meu trabalho. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia minha através de perguntas, né? E estudar. Aí eu comecei a estudar neurolinguística, entender que palavra que eu poderia usar. E a partir daí eu fui desenvolvendo um método próprio, não de me comunicar especificamente, mas de perceber se a pessoa estava entendendo ou não aquilo que eu queria que ela entendesse, né? Então, foi aí que eu cheguei que não era o que eu falava, era o como eu falava, né? E que a minha mensagem, ela tinha que ser clara, e que se eu tivesse alguma dúvida do entendimento, eu precisava perguntar para a pessoa se ela realmente estava entendendo aquilo que eu estava trazendo, né? E aí foi nesse momento que eu parei de
replicar um speech de venda, um discurso de venda, e comecei a me comunicar com as pessoas que eu atendia, né? E isso, para mim, foi a mudança na minha carreira, porque a partir daí eu consegui começar a desenvolver projetos comerciais que tinham o foco na comunicação. Então, eu pego um público, eu pego um produto e entendo como que eu vou conectar essas duas coisas, né? Como é que eu vou colocar no colo da pessoa aquilo que ela quer, da forma que ela entenda, né, que eu tenho aquilo que ela pode precisar, né? Então, quando eu trouxe para vocês que a comunicação é uma ferramenta poderosa de cura, né? É porque eu já vi montanhas serem removidas com a capacidade assertiva de se comunicar, né? Se você for perceber aí, os grandes mediadores de conflito, os estrategistas de venda, eles desenvolveram a habilidade de se comunicar, né? Porque, como eu disse também, a palavra tem muito poder, né? Tem um poder em potencial. Mas no nosso caso aqui, falando com vocês, né, que são empreendedores, que muitos de vocês estão iniciando essa jornada, né, da forma como apresentar o produto, como é que eu vou atrair aquela pessoa, né, que precisa, que tem a demanda que eu posso atender, né? Tem um ponto fundamental, né, que é, como eu disse, o seu interlocutor, é a pessoa que vai receber a sua mensagem, né? Porque existem vários conceitos de comunicação. A troca de mensagem, emitir uma mensagem e a mensagem ser recebida. Porque, por exemplo, se você for observar as redes sociais, né, que hoje é um canal potencial de vendas e de comunicação, a pessoa que está ali no feed, que ela olha a sua publicação, ela recebe a sua mensagem. Mas será que ela entende? Né? Então, como que você vai ampliar o entendimento da sua mensagem, né? Como é que você vai saber se a pessoa está entendendo ou não, né? Lógico que para um público muito grande, né? Quando o público de vocês estiver enorme, né? E o negócio de vocês estiver bem grande, é muito difícil você ter 100% de certeza que está todo mundo entendendo. É porque tem gente que lê e tem gente que não lê. E isso também é um ponto importante. Como é que eu faço a minha mensagem ser atrativa, sedutora, gostosa, né? Tem textos que são muito gostosos de ler, que são grandes, mas uma coisa vai desencadeando a outra e a pessoa vai se interessando por aquela história, né? E tem outros textos que você começa a ler e você não entende e aí você rejeita. Porque esse é um dos princípios da neurociência. O nosso cérebro, ele rejeita aquilo que ele não entende. Então, se você olha para uma coisa e você não se identifica com ela, se você não consegue compreender, seu cérebro vai rejeitar e você provavelmente vai rejeitar a mensagem, né? Por isso que eu acredito que um dos pilares da comunicação efetiva e assertiva é a clareza, né? E como que a gente faz para uma mensagem ficar clara? Tem um ponto muito simples. A mensagem mais efetiva é aquela que qualquer pessoa que lê entende aquilo que você quer dizer. Então, aí, eu já vou trazer uma primeira dica para vocês, né? Geralmente, quando a gente escreve, quando a gente está numa equipe de comunicação, eu sei que tem um pessoal das equipes aí, né? Quando a gente está numa equipe de comunicação, a gente recebe um briefing do produto, ou daquilo que a gente precisa, ou da campanha. E aí tem uma equipe de redatores ou pessoas que escrevem, que vão lá e redigem um texto e geralmente levam isso para uma aprovação, né? Então, o gestor da área, ou a pessoa da comunicação, ou o chefe, o dono da empresa, ele vai lá e lê e fala, ó, tá muito bom, é isso, né? Então, qual é a dica que eu trago para vocês? Vocês entregam a comunicação para esse gestor, mas vocês têm também sempre um olheiro, assim, de fora. E aí você pode pegar diferentes pessoas. Você tem aquela pessoa ali que está te acompanhando nas redes sociais, que você já tem uma proximidade, ou vocês têm aí uma parceria entre vocês.
Então, tem aí as mulheres, tem aí o pessoal da comunicação da Somos Um. Então, eu escrevi aqui uma mensagem. Isso foi uma das técnicas que eu desenvolvi para saber se a pessoa estava entendendo, né, o que eu queria falar. Eu entregava para alguém e falava assim, Lê, o que você entendeu? E aí a pessoa me trazia, né, eu entendi isso, isso e isso. E aí eu ia coletando aquelas informações para perceber se a mensagem principal que eu queria passar estava sendo compreendida, né? E aí, se eu achasse que não estava, ou se eu percebesse que não estava sendo compreendida da forma como eu precisava, da forma como eu queria, eu fazia os ajustes. E aí eu dava para uma outra pessoa, Lê, o que você entende, né? Isso é um passo inicial. Vai ter momentos que você vai ter tempo de fazer isso, né? Vai ter outros que não. Mas é uma metodologia muito simples, que você pode tanto dar para o seu filho ler, como dar para o seu companheiro ou companheira ler, como dar para sua mãe ler. Então, lê aí rapidinho para mim. Hoje a gente tem um monte de ferramenta online, né, de comunicação muito instantânea, que você pode pedir para a pessoa ler, e a pessoa já te responde. Então, você já tem um termômetro prévio, né? Mas tem um ponto nisso que eu estou trazendo, que é bastante interessante, que é, você sabe o que você quer comunicar? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer. O que eu quero comunicar com essa mensagem? O que eu quero que a pessoa sinta? O que eu quero que ela entenda? O que eu quero que ela faça? Eu quero que a pessoa leia esse post e, a partir daí, eu quero que ela faça o quê? Eu quero que ela entre no site do Somos Um e perceba e conheça mais sobre o projeto? E aí, como que eu vou linkar essa mensagem com o que está lá? Como que uma coisa é continuada, né? Então, aí a gente vai aprofundando, lapidando o estudo, né? Mas eu acho que a pergunta principal é o que eu quero comunicar? Porque muitas vezes, o que é óbvio para a gente, que está dentro do meio, trabalhando o tempo inteiro com conceitos e missões e sabe muito bem o que a gente faz, não é óbvio para o outro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala Somos Um, é algo que é muito comum, está sendo muito falado, porque é um conceito desse novo momento, né? Até as barreiras diminuíram. Essa pandemia, da gente ficar trancado em casa e não poder se encontrar pessoalmente, fez com que algumas barreiras se quebrassem. Então, provavelmente, se não houvesse essa condição hoje, pode ser que eu não estivesse aqui com vocês. Pode ser que a Tice tivesse me convidado ou tivesse me oferecido para ela e ela tivesse falado assim, vamos marcar de você vir aqui em Fortaleza, né, para eu reunir as pessoas e aí você fala numa sala, num auditório, né? Aí até isso acontecer e ajustar o horário de todo mundo e eu poder me deslocar aqui de Brasília para vocês ia demorar. Então, a gente pode estar todo mundo junto hoje, né? Então, isso é um benefício muito valioso que eu acredito que esse momento trouxe, né? A gente poder mesmo entender como que a gente pode usar essas ferramentas, que são ferramentas de comunicação, né? Esse link que a gente está compartilhando, a rede social, a live, o canal da TV, são ferramentas que a gente usa para se comunicar, porque a gente vive a vida para se comunicar. Não tem como a gente ser percebido, não tem como a gente ser visto se a gente não se comunicar de alguma forma, né? Para eu ser vista na rua, eu preciso sair da minha casa. Na hora que eu saio da minha casa, a forma como eu me comporto na rua já é um movimento de comunicação que implica, às vezes, julgamentos, afinidades, né? Não afinidades, aproximações, afastamentos. Então, nós somos um veículo vivo de comunicação o tempo inteiro, né? Então, voltando para o ponto que eu tinha enfatizado aqui com vocês, anota aí para você olhar para essa pergunta todo dia, né? O que eu quero comunicar? E a partir dessa pergunta, você vai entender o que você precisa saber, o que você precisa conhecer para que você possa construir essa comunicação. E, gente, comunicação é algo simples,
que pode ficar muito complexo, mas isso depende de você. Porque se você tem esse olhar de simplificar, se a gente coloca o foco na solução e vai atrás das ferramentas e vai atrás dos entendimentos e não teme experimentar, né? Porque a experiência, ela é válida quando você consegue mapear o retorno da experiência. Né? Então, a comunicação também é um exercício contínuo da gente fortalecer a nossa presença, a gente fortalecer a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo, que é para o outro. Né? É a gente se colocar a serviço do outro, sim. Quando você desenvolve um produto e leva o seu produto para o mercado, né? Quando você desenvolve uma peça de roupa, ou quando você desenvolve aquela plataforma que vocês fizeram, que é o shopping, que vai ter várias lojas, ou quando você pensa em conectar um entregador com uma loja que precisa dessa integração, que precisa fazer o produto chegar, eu tenho um carro, vocês têm um negócio assim, né? Eu tenho um carro e a pessoa tem um pão. E tem o outro cara lá que quer comer o pão, mas ele não pode sair de casa, né? Mas tem esse cara aqui que tem um carro, que ele está a serviço, ele precisa trabalhar. Então, eu vou pegar esse cara, vou conectar com a padaria e vou fazer ele levar. Você está prestando um serviço para o outro, né? Então, você está se conectando com o outro. E aí, o exercício da presença, ele é muito importante para você entender como é que você vai comunicar isso, tanto para a pessoa que quer o pão, quanto para a pessoa que quer levar o pão, quanto para o padeiro que vai produzir o pão para chegar lá no consumidor final dele, que é a pessoa que vai comer o pão no café da manhã. Né? Então, é um exercício muito poderoso de presença, que acaba trazendo a gente para a realidade, para o aqui e agora. E esse, para mim, é o grande potencial que, enquanto profissionais, independente do status ou da estrutura que você faça parte, para mim é a virtude que vai poder levar a produtividade e o resultado para um outro nível, né? Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa, entregando alguma coisa, mas muitas vezes a gente não está mesmo conectado com aquela pessoa que a gente vai fazer essa entrega. Então, o que eu quero comunicar e o que eu preciso saber do meu produto? E aí, o que eu preciso saber da pessoa que vai receber o meu produto, né? E aí eu trouxe também uma outra coisa aqui para compartilhar com vocês, né? Que é mais um exercíciozinho, assim, que é o que eu entrego, né? Aí você vai começar a coletar informações do seu produto e de você mesma, ou de você mesmo, né? O que eu entrego? O que eu entrego com Somos Um? Eu entrego a capacidade de criar um ambiente ou uma plataforma para que a pessoa possa empreender. Eu vou dar uma capacitação, e com isso eu vou fazer girar a economia local, e com isso uma coisa muito especial que a Tiziana falou aqui para gente, que é as mulheres serem livres e felizes. Então, você entrega liberdade e felicidade, olha só, né? São conceitos subjetivos, mas, na verdade, quando a gente entrega um produto tangível, tem essa subjetividade por trás. Quando eu compro uma casa, eu estou ali buscando um abrigo, um conforto, uma segurança, né? E diversas outras coisas, uma sensação, talvez, de poder, uma sensação de pertencimento, um conforto para eu ficar uma tranquilidade, né? A partir do momento que eu tenho onde morar, eu estou mais tranquila para cuidar de outras coisas. Então, esses são aspectos que são inerentes ao produto de vocês. Quando eu entrego uma roupa, eu entrego beleza, eu entrego comunicação, porque aquela pessoa, ela se apresenta para o outro vestido na minha roupa, né? Então, tudo isso é o alimento da sua comunicação. Entender e dominar o que é as várias nuances do seu produto. E, a partir daí, utilizar as ferramentas, a escrita e a fala, para você poder apresentar para as pessoas aquilo que você entrega.
que é além do seu produto tangível, né? Então, o que esse produto aqui proporciona quando ele chega no meu consumidor final, né? Isso é uma parte. Uma outra parte que eu acredito que é muito importante e que as pessoas hoje se interessam por saber, e é algo que coloca vocês todos num patamar muito elevado, é como que a gente chegou nesse produto, né? Então, existe uma história, né? E aí é uma outra dica que eu trago para vocês. A comunicação, ela é mais facilmente entendida, interiorizada, quando eu me identifico com ela. Né? Então, a partir do momento que eu me identifico com aquela comunicação, que eu me vejo ali, ou que eu vejo alguém, ou alguma situação que eu já vivi, ou algo que eu gostaria de fazer, né, eu tenho uma possibilidade maior de entender aquela mensagem. Ou se eu não entendi, eu vou lá de novo e quero saber mais sobre aquilo. Né? E aí tem um ponto que é comum a todas as pessoas, né, que a neurociência também traz. Pessoas adoram histórias. Pessoas adoram histórias. Então, quando você conta uma história, né, quando você aprende a contar história, né, e aí você tem que entender os pontos focais da sua história, aquilo que é interessante, quem é o herói da sua história, qual que é o desafio que ele vai passar, quem vai ser o mentor que vai chegar, ou a situação que vai chegar ali, que vai testar ele. E aí, geralmente, numa história, esse desafio pode ser que ele erre de novo, e aí vira uma chave nele, e aí ele consegue se superar, né? Então, esse básico de uma história, né, quando a gente conta, isso gera muita identificação. Né? Ouvir uma história é mais interessante do que ouvir a descrição de um produto. Né? Geralmente, quando você descreve um produto, como ele é feito, e os processos de produção e quem está envolvido ali, você está contando uma história. Mas aí tem uma pegada, uma sacada, que também é muito importante. Como eu vou contar essa história? Porque hoje a gente tem diversas formas de contar a história. Formas que envolvem arte, formas que envolvem imagem, formas que envolvem vídeos. Os vídeos, eles estão cada vez mais valiosos, né? Se comunicar por vídeo. Tem algumas dicas também, né? Que é não deixar ficar muito longo, que é você conseguir ser objetivo nos pontos que você precisa que as pessoas entendam, né? E aí eu volto lá para o início do que eu estava falando, que é você entender e saber o que você quer que a pessoa receba quando ela está ouvindo uma história. Porque quando a gente escuta uma história, às vezes a gente recebe várias coisas. Às vezes você lê uma história inteira e você pensa assim, nossa, cara, era essa frase, eu li esse livro aqui para eu ver essa frase, que tem tudo a ver comigo, né? Mas, num objetivo maior, né, você tem que saber o que você quer plantar naquela pessoa. Então, isso é um outro exercício, né? O que eu quero que a pessoa sinta, como eu falei anteriormente? Eu quero que ela sinta vontade de entrar no meu site e entender o que eu estou fazendo. Eu quero que, num primeiro momento, ela comece a seguir meu Instagram. Agora, eu quero que ela compartilhe a minha mensagem. Agora, eu quero que ela chame uma amiga e mostre a roupa que eu fiz para essa amiga. Então, você vai listando essas coisas. Eu quero que ela compre. Eu quero que ela compre uma vez, eu quero que ela fique satisfeita e eu quero que ela compre de novo. E aí você vai estruturando esse checklist das coisas que você quer promover com a sua comunicação. E aí você vai perceber que esses exercícios, eles vão clareando, né? Eles vão te deixando mais motivado até para procurar ferramentas e formas de passar isso que você quer que a outra pessoa sinta, que você quer que a outra pessoa perceba. Porque a comunicação, ela é sentida primeiro. Né? A primeira coisa que a gente olha assim para um produto ou para algo escrito é a gente pensar, ai, não gostei, não quero, não gostei, não quero, não entendi, não quero. Nossa, que legal,
né? Estou entendendo. Olha aqui o que ela está fazendo. Ah, quer dizer que essa pessoa aqui era uma mulher que teve essa história de vida, e aí veio uma equipe, né, para fazer um empreendedorismo social com ela, e ela caminha, e hoje ela caminha, ela vai para a máquina de costura, ela finaliza o produto e ela coloca para vender, e essa venda traz isso e isso para ela, e nas primeiras roupas que ela fazia, ninguém queria, mas aí veio uma pessoa e ensinou para ela esse ponto de costura, e ela ficou maravilhosa nesse ponto, e hoje é a especialidade dela. Só para ilustrar, dar um exemplo, né? Então, as histórias, elas podem ser construídas de várias maneiras, né? E, como eu falei antes, não existe uma fórmula de comunicação que é certa para todo mundo, né? Isso vai depender muito do que você quer passar e de quem vai receber. Então, um outro ponto muito importante, observe o comportamento do seu consumidor. Como? Peça um feedback. Não tem coisa mais gostosa do que você comprar um produto e a pessoa vir perguntar como é que você tá, você usou, e aí, você vai para onde com essa roupa? Como é que foi? Me manda uma foto. E aí você vai estabelecendo um relacionamento, né? E a pessoa deixa de ser seu cliente puramente, aquele que compra e vai embora, e vai se relacionar com você e com o seu produto. E a partir daí, você vai ter muitos feedbacks valiosos, porque, vou contar uma história aqui para vocês, eu tenho uma grande amiga que costura, que é costureira, uma das minhas melhores amigas. Ela desenha as roupas e ela tem uma equipe de produção, né, que costuram as roupas para ela. E as roupas são lindas, incríveis, né? Desde que ela começou com isso, eu nunca mais fui no shopping, eu só compro dela. Só que aí, o que aconteceu comigo? Eu tava numa festa com uma roupa dela e a alça do macacão quebrou no meio da festa, arrebentou no meio da festa. E aí caiu, eu não tinha como consertar. Eu tive que ir embora da festa, né? E aí, o que acontece? Por mais que ela fosse minha amiga, se eu não tivesse esse relacionamento com ela, pode ser que eu tivesse ficado com raiva, porque a roupa foi cara, e não tivesse dado esse feedback, ou tivesse dado um feedback que fosse assim, ó, não vou comprar de você nunca mais, né? Mas como eu tinha esse relacionamento com o produto, e aí, lógico, eu tô dando um exemplo de uma amiga, mas são coisas que a gente pode construir, eu falei para ela o que tinha acontecido, falei do meu constrangimento, né? Falei que, assim, eu tinha uma noite, e a noite foi interrompida porque o acabamento do produto não estava bom, né? E aí ela construiu toda uma forma de me compensar com aquilo ali. Ela buscou a roupa na minha casa, ela fez um reforço, ela me deu um desconto para eu comprar outras coisas, né? E aí ela foi amenizando essa situação. E tudo isso foi feito pelo interesse que ela tinha de que eu ficasse satisfeita com o produto, né? Então, esses relacionamentos, a partir do momento que você pede um feedback, ou você se comunica com a pessoa de novo, eles são muito valiosos. Vou contar uma outra história para vocês que eu vivi há poucos dias. Existe um instituto chamado Instituto Cabu. O Instituto Cabu, ele trabalha com peças produzidas pelos índios caiapós e pelas índias caiapós. São produtos artesanais, e eles têm um site, você compra pelo site e recebe na sua casa. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma compra e coloquei meu CEP errado. E aí, eles fizeram um contato comigo pelo WhatsApp, me falando que o CEP estava errado, que a minha compra tinha voltado, mas que eles precisavam que eu corrigisse o CEP, né, para que a compra chegasse. E aí, logo ela falou para mim assim, eu vi que você se interessou pela sandália. E eu falei, pois é, mas não estava no site. Quando eu recebi o meu produto, ela tinha colocado a sandália junto. E aí depois ela me mandou um WhatsApp e falou assim, você gostou da sandália? Então estou aqui te passando a minha conta para você fazer o depósito. Então foi um relacionamento de tanta confiança, porque ela percebeu que eu tinha gostado do produto, que eu adorei. E aí eu fiz o depósito e ela já mandou o produto para mim. Ela falou assim para mim, ó, já mandei para você não ter que pagar outro frete, porque eu sabia que você ia comprar, então como teve esse erro, a gente aproveitou, já colocou a sandália do seu número, e aí eu já desenvolvi um super relacionamento, porque eu já mostrei para todas as minhas amigas, porque eu já contei essa história. Então, às vezes, são atitudes pequenas que você mostra para o seu interlocutor e para o seu cliente que ele tem muito valor.
Vou correr aqui, né, Tice? Tô esgotando o tempo? Tem mais de 5 minutinhos aí. Tá, vou tentar encerrar aqui. Preparei algumas coisas para falar que eu acho que é importante, mas a gente pode marcar um outro momento também, tá bom? Não, mas segue, Tati, mais, sei lá, 10 minutos, tu acha que Tá consegue? 10 bom, minutos? acho que sim, né? Acho que tá lindo. Segue. Então, existem, como eu falei, não tem uma fórmula certa para se comunicar, né? Mas existem pontos em comum. Quando você vai estabelecendo esse relacionamento, você pode perguntar para a pessoa assim: o que você sentiu quando você usou o seu produto, o meu produto? O que você sentiu? Aí ela vai falar: eu gostei muito. Aí você pode cavar mais um pouquinho, né? Mas além disso, você sentiu como quando você estava utilizando? E aí a pessoa pode trazer esses feedbacks subjetivos que são valiosos. Estava uma delícia, parece que, nossa, alimentou o meu corpo, né? Ou a pessoa pode falar, nossa, eu me senti linda, eu estava precisando, porque eu estava tão para baixo, na hora que eu coloquei sua roupa e me olhei no espelho. Então, isso aí vai te alimentando, né? De coisas que você entrega além do seu produto, que são os sentimentos, as emoções, aquilo que você faz a pessoa experimentar através do produto que você está entregando. E aí, à medida que você vai fazendo e observando o comportamento do seu público, você vai tendo os insights e vai ajustando sua rota de se comunicar. Vai entendendo, por exemplo, se para o seu público é importante você se posicionar a favor da inclusão. A gente teve um movimento aí há uns dias atrás, onde todo mundo fez um post, né, com a tela preta, né, em sinal de protesto, né, a respeito do preconceito, né, de toda aquela violência que a gente pôde experimentar. Para o meu público, é importante que a minha marca, que o meu produto se posicione? É legal? Então, aí você vai entendendo quais as diferenças, porque, de repente, você pode fazer um monte de publicação sobre o seu produto e trazer algo diferente, né? De falar assim para os seus clientes, gente, hoje eu estava costurando e ouvi essa música do Roberto Carlos, que eu adoro, e resolvi compartilhar com vocês. Ela traz uma frase que é assim, você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, e é assim que eu sinto vocês, né? Vocês me ajudam a eu ter mais fé para eu continuar o meu trabalho. E cada vez que eu penso que uma pessoa está recebendo a minha roupa, eu imagino o tanto que eu tenho que caprichar, o tanto que eu tenho que estar presente, o tanto que eu tenho que colocar amor, porque é uma outra pessoa que vai vestir, ela vai ficar bonita e ela vai ficar feliz. Então, isso é uma forma de você trazer valor para o seu produto. Você fala como você se sente na hora que você está pensando na pessoa que vai receber aquilo. E isso conquista, porque a gente se identifica com isso, né? Isso é o amor em movimento, né? É igual você escrever uma carta para um namorado, né? Eu estava outro dia mexendo nas minhas coisas e vendo cartas antigas, pensando assim, uma coisa que eu me conectei. Nossa, a pessoa parou um momento do dia dela para escrever uma carta de 4 páginas para mim, falando o que ela sentia, né? Olha como isso é bonito, né? Você empregar o seu tempo para entregar alguma coisa que vai deixar a pessoa melhor, que eu acredito aqui e sei que é o caso de todos vocês, independente de quem seja, né? Uma outra dica um pouquinho técnica que eu posso compartilhar com vocês é a respeito do funcionamento do nosso cérebro, né? Existem alguns pontos em comum que fazem o nosso cérebro se identificar com a nossa mensagem, né? Então, os estudos da neurociência, que é o funcionamento, né, da nossa cabeça, né, eles podem ser utilizados sim para ajudar a gente. A ferramenta de marketing, né, que é muito criticada, né, eu vejo essa coisa em todo lugar, mas se o seu produto é um produto que vai ter relevância, por que não utilizar de uma maneira consciente as ferramentas que estão aí disponíveis para amplificar, para ampliar a sua mensagem, né? Então, nesse sentido, a neurociência, ela traz um estudo onde ela identifica 2 palavras que geram muita identificação, né? A segunda, tem um primeiro e um segundo lugar. O segundo lugar fica a palavra você. Quando eu falo,
Você vai ficar bonita. Eu fiz para você. Eu vou entregar para você. Por quê? Porque pessoas gostam de ser tratadas pessoalmente. Como que eu gosto de ser tratado? Eu gosto de ser tratado num bolo com todo mundo? Não, eu não sou todo mundo. Eu faço parte do todo mundo, mas eu tenho as minhas necessidades. Então, quando eu encontro um produto que me chama de Tati, que começa me chamando de Tatiana, para depois ter um relacionamento e me chama de Tati, né? Eu sei que ele está falando comigo, né? Então, por exemplo, hoje as ferramentas de e-mail, e a Tice deve saber disso, existe um jeitinho lá que você fala assim, bom dia, Tati, espero que você tenha acordado bem, eu estou aqui para falar com você disso, disso, disso. Que é diferente de eu mandar um e-mail geral, o e-mail vai para geral, mas ele está com o meu nome, né? Então, isso, quando eu falo você na comunicação, isso aqui eu fiz para você, é para você se identificar, eu quero o seu feedback, traz o seu feedback para mim, o que você achou? Essa palavra é uma palavra muito poderosa, porque gera uma identificação. E aí, em primeiro lugar, tá uma palavra que eu sei que vocês usam muito, porque é algo que habita, e eu pude olhar um pouquinho dos negócios de vocês, e com certeza habita todos os seus negócios, que é a palavra amor. Essa é a top 1 do ranking da neurociência. O que gera mais identificação? Quando você consegue transmitir o amor pela mensagem, e quando você fala mesmo de amor. Olha, tá aqui o meu bolo, fiz com muito amor para você. Isso gera uma identificação, né? Eu usei esse tipo de açúcar, eu coloquei uma farinha um pouquinho menos calórica, mas que tem o mesmo sabor, né? Esse bolo eu fiz junto com a minha filha, então ela prepara os alimentos, então aí você vai contando a história do que é o amor para o seu produto, e utilizando essa palavra. Então, 2 dicas que são dicas técnicas, tá? Parece que não, mas são dicas técnicas, né? As grandes empresas, elas sabem disso, elas se utilizam disso em mensagens subliminares e até em mensagens claras mesmo, para que você se identifique com aquela marca, né? Um outro ponto que é muito importante a respeito de imagem. Quando você coloca a foto de alguém para representar o seu produto, a parte da pessoa que mais gera identificação é o rosto. A gente se identifica quando a gente pode olhar para outra pessoa. Muitas vezes eu já vi várias propagandas de loja de roupa feminina, que aí você tira uma foto, aí corta a cabeça da pessoa, parece só o corpo dela com a roupa. Legal, a pessoa vai ver a roupa, mas se você colocar o rosto, e se esse rosto tiver um olhar, gera muita identificação. É o primeiro lugar que a pessoa olha. Existe uma ferramenta chamada eye tracking, que é um óculos que você coloca, né? E isso foi utilizado nesses estudos, né? Eu coloco um óculos em você e falo assim, olha aqui para o meu site, navega aqui no meu site. E aí vai fazendo um mapeamento para onde que a pessoa olha com mais frequência, em que pontos a pessoa para mais o olhar, né? Porque como que as grandes empresas se utilizam disso, né? Coloca o rosto de uma pessoa e o nome da marca do lado do olho. Então, você pode começar a observar as publicidades, assim, né? Tem publicidades que tem a foto da pessoa e a marca lá embaixo. E é muito utilizado, né? Então, às vezes, a pessoa vai passar ali 15 segundos naquela mensagem, olhando para o rosto, e a marca não vai ser vista. Então, utilizem pessoas para comunicar os seus produtos, né? E façam vídeos. Um vídeo hoje, ele é muito simples de ser produzido, né? Existem ferramentas, aplicativos que fazem tudo para você. E assim, eu sugiro que vocês não tenham medo da tecnologia, né? Às vezes, ou por você nunca ter mexido, você acha que é difícil. Mas a gente tem, o nosso cérebro é elástico, né? A gente tem uma neuroplasticidade. Então, você tem o contato daquilo e você treina, e aprendizagem é treino, né? Você vai conseguir fazer. Então, por exemplo, se você é uma costureira, você pode fazer um vídeo e aí mesclar imagens preto e branco quando você fala, de imagens coloridas quando você está trabalhando,
né? Isso hoje é muito simples de fazer. E aí você dá uma graça, um cuidado para a sua comunicação. E as pessoas percebem, né? Elas olham e falam assim, nossa, olha que bonito, olha esse jogo de imagem, né? E seu cérebro conversa com você assim, né? Então, você pode contar, por exemplo, um vídeo, eu conto a minha história, aparece eu trabalhando e eu conto a minha história, e aí eu fico de uma outra cor, né? E ali eu vou diferenciando esse pequeno vídeo, né? Que pode trazer a minha história mesmo, cotidiana, né? Meu nome é Tatiana, eu tenho uma rotina aqui para amanhã. Todo dia, antes de trabalhar, eu acordo e faço aqui a minha meditação, eu tenho uma filha, e aí, antes de trabalhar, eu sempre troco uma ideia com ela, e aí eu sento, aqui é meu local de trabalho, então eu começo a redigir, geralmente eu uso papel e caneta, porque eu não gosto muito de digitar direto, e eu costumo desenhar nos meus cadernos, então, olha só, uns desenhos muito loucos. Então, assim, você vai construindo a história do que você faz, e você pode criar diversas formas de compartilhar isso, né? E aí você vai lembrar que você vai utilizar a palavra você, que você vai utilizar a palavra amor, e que você, às vezes, pode usar também a imagem, que é, eu tô aqui, eu trancando a porta do meu ateliê, né? Eu encapando a minha máquina de costura depois de um dia de ter produzido peças lindas que vão chegar aí na sua casa. E as pessoas gostam de ver isso, as pessoas gostam da simplicidade, as pessoas gostam de conhecer a cadeia produtiva, existe uma demanda para isso hoje está todo mundo mais preocupado no impacto que o produto traz para o meio ambiente, na forma, na geração de emprego, o que aquilo faz para a sua vida, isso motiva a compra. Se junto com isso, né, a sua comunicação trouxer um pouco de você, né, dentro dessa produção, você constrói uma história. E aí, a possibilidade de você gerar identificação com o seu público, ela é muito, muito maior, né? Então, eu sugiro esses exercícios para você, né? Eu sugiro essa presença para você perceber se a sua comunicação está clara, está efetiva, se as pessoas que leem entendem aquilo que você quer falar. E aí, eu trouxe uma referência de um Instagram que eu gosto muito, né, que eu posso até compartilhar depois com você, Tice, e você passa aí para o pessoal. Ela chama Luísa Panuzio, eu não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela trabalha com roupas, né, ela é uma costureira artesanal, e ela mesma faz o Instagram dela, então ela tem o Instagram do ateliê dela, e ela tem o Instagram dela. E ali as mensagens se misturam. Se você for no Instagram dela, você conhece um pouco mais ela, porque ela posta uma foto dela fazendo a roupa, ela posta uma foto da roupa e fala assim, gente, eu amei essa roupa, olha que linda, olha aqui a minha amiga como ficou linda. Então é uma comunicação muito tranquila, muito dia a dia, muito trocar ideia, que é isso que as pessoas gostam. E aí, ao mesmo tempo, ela coloca uma foto do café da manhã dela com os filhos, né? Ela tem o cuidado no enquadramento, né? Ela postou outro dia a foto do filho dela mais novo com bigode de leite, assim, que não tem nada a ver com o produto dela, mas na hora que você olha, você se identifica com ela, porque é uma comunicação que vai se somando àquela que ela traz do trabalho. É um Instagram muito simples, e toda vez que eu olho, eu percebo uma beleza poética, assim, né? Ela postou um dia um bilhete que ela deixou para as costureiras dela na roupa, né? Assim, um carinho que ela fez, né? Meu trabalho é muito mais lindo porque você está presente nele, e colocou o nome da pessoa, e pregou com alfinete, e fez uma foto disso. Então, essas coisas, quando a gente vê, estimulam a gente a fazer a mesma coisa, né? E a pessoa que trabalha comigo, que eu posso dar um carinho para ela, vou colocar um bilhetinho, vou dar um chocolate, e vou comunicar isso, né? Não é no sentido de você alimentar seu ego e achar que você está fazendo uma coisa muito legal, mas de você poder compartilhar essa mensagem também, né? Do seu cuidado com o seu produto, do seu cuidado com o outro, né? Então, para finalizar aqui, e poder aí abrir um tempinho para vocês trazerem as dúvidas de vocês, né?
Eu vou estimular vocês a mais uma pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu que estou fazendo esse trabalho? Né? Qual é a minha história de eu ter chegado até aqui? O que é a minha empresa? Quem é a minha empresa? Quem é a minha primeira pequena empresa? Né? A minha empresa de bolo, a minha empresa de pão, a minha empresa de que eu sou um entregador, né? Que história me conecta com isso que eu faço, né? Que história que me conecta com esse organismo chamado Somos Um? Por que eu vim parar aqui, né? Com essa pessoa aqui, loira de olho verde, né? Que está aqui me estimulando a botar meu potencial para fora, que tem aí com todo o amor dela em movimento para me fazer assim linda e livre, né? O que me conectou com isso? Essa é a sua história, né? A nossa história, pessoal, ela tem muito valor. Quem você é tem muito valor, né? Porque apesar da gente fazer parte de um grande coletivo, a existência ela é tão perfeita que é só você que é assim, do jeito que você é, né? Aquele dedinho torto, mindinho, com aquela unha encravada e com aquela sobrancelha perfeita, e aquele modo de falar, é só você, e a sua história é só você que tem. Isso é um diferencial, né? Quais são os meus diferenciais quanto pessoa, quanto profissional? Qual é o momento da minha vida que eu me recolho para reconhecer a minha história, né? E de que forma eu posso utilizar essa história, isso que eu sou, na hora de comunicar o meu produto, na hora de comunicar aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego para o mundo, né? Aquilo que eu tenho entregado para o momento presente. Né? Qual é o caminho que eu percorro, né, para entregar esse produto, para chegar até você que está comprando e que está se beneficiando disso? Né? O que eu quero que meu cliente receba? O que eu quero que ele sinta? Né? E a partir daí, o que eu quero que ele faça? E aí você vai construir a sua comunicação até chegar a um ponto que você vai dizer para ele o que você quer que ele faça. Olha, eu quero te convidar a encontrar 3 amigas suas e a mandar esse post para elas 3 e falar o que você sentiu do meu produto. Por quê? Porque dessa forma você me ajuda, você ajuda uma cadeia muito maior, você ajuda a sua amiga que de repente está querendo alguma coisa diferente. E assim, a gente não precisa ter vergonha, né? E nem ter nenhum receio de falar para as pessoas o que a gente espera delas. Né? As pessoas que se identificarem, elas vão fazer. Só que isso pode ser construído de uma maneira muito bonita se você prestar atenção em quem recebe e no como você comunica, né? Porque, trazendo mais uma vez a frase, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, e o que é mais importante numa mensagem não é o que você diz, mas como você diz. É isso que vai fazer a sua mensagem ficar muito mais compreensível, né, e poder ser recebida, e por mais que a pessoa não compre o seu produto porque ela não gosta, ela pode mesmo assim ser um admirador seu e te indicar para outras pessoas, que esse é o marketing mais poderoso, né, quando eu falo para você assim, assiste, é igual eu falei desse Instagram, cara, vocês precisam ver esse Instagram, ele é demais, pode ser que você olhe e você não goste, mas você vai olhar, né, você vai ter um contato com ela, né? E a partir daí, dessas indicações, a sua rede vai crescendo organicamente, as pessoas vão te seguindo, né? Existe muito hoje em dia, você entra num perfil, a pessoa tem 45 mil seguidores, você pensa, nossa, a pessoa é demais, aí você vai olhar a publicação dela, tem 2 curtidas, né? Então você vê, ou ela comprou o seguidor, ou a comunicação dela tá errada, né? Então nada como você fazer o seu produto crescer organicamente, né? E eu tenho certeza que vocês têm potencial para isso. Não é por acaso que vocês estão todos reunidos, né, numa rede maravilhosa de manifestação de propósito. A comunicação ela vai te ajudar a manifestar o seu propósito, né? O poder da palavra, né? Inclusive a palavra que você fala para si mesmo, né? Nossa, meu produto está demais. Nossa, meu produto é demais. Olha aqui, eu que fiz, olha que lindo, né? Então, você vai mesmo se alimentando dessa comunicação positiva, amorosa com você, e aí você vai se estimulando a estudar o seu produto, a buscar referências, a pesquisar, a saber de outras pessoas que fazem a mesma coisa, a trocar. Isso é tudo muito possível hoje. Você não precisa de uma agência de publicidade ou de um
expert em comunicação para você fazer isso, você mesmo consegue fazer. Então, eu acho que eu fui além do meu tempo, né? Porque eu, como comunicóloga, adoro me comunicar. Então, vocês estão aqui me ouvindo, se deixar, eu vou até amanhã. Tá lindo, Tati. E Obrigada. aí, se vocês quiserem, não sei se vocês colocaram uma pergunta, se vocês quiserem selecionar, eu estava aqui falando, eu não abri o chat, mas eu posso abrir também. Tati, antes da gente abrir aqui, eu tenho uma pergunta já. Eu queria, assim, a gente, normalmente nas reuniões da Somos Um, a gente começa com 1 minuto de silêncio. Eu esqueci de falar isso no começo, acho que eu fiquei nervosa. Mas eu queria fazer agora, eu ia fazer no fim, mas não, eu queria fazer agora para Vamos propor fazer. que essas perguntas que a Tati fez agora, no final, quem é você, o que que você entrega, o que você quer, o que seu produto tem para entregar, qual o sentimento, né? O que o cliente precisa sentir. Todas essas perguntas que a gente possa acolher ela. Então, eu queria que a gente sentasse daquele jeito, gente, que a gente faz no começo das nossas reuniões. Senta de uma forma confortável, ereta. É que eu estava falando aqui com a minha filha, gente, desculpa. E aí eu vou botar aqui o nosso toquezinho, a gente faz 1 minuto de silêncio só focado na respiração e decantando essas perguntas aí finais da Tati para incorporar ela, para a gente sentir essas perguntas. Ai, gente, que delícia, hein? Isso mesmo, Mi, para integrar tudo que a Tati falou, né? Foi providencial eu ter esquecido também no começo. A gente sempre faz na abertura, e aí eu esqueci, acho que foi para isso, para a gente ter esse momento de integrar isso que a Tati falou. Eu tenho uma pergunta, Tati. Primeiro eu quero te agradecer imensamente por ter doado seus dons e talentos aqui para o nosso time. A gente aprendi também com o Prembaba isso com você, né? Que isso é colocar o amor em movimento. Você falou aí também. Todo mundo sabe aqui que eu falo essa frase: colocar os nossos dons e talentos a serviço é colocar o amor em movimento. E a Tati veio fazer isso hoje com a gente. E a minha pergunta, os comentários no chat, eu não sei se tu viste aí, Tati, mas Eu vou ver. Não, que coisa linda, tô amando, palestra espetacular. Ah, que bom, fico feliz, gente. Antes da pergunta da Tícia, eu quero falar para vocês que eu estou à disposição de vocês mesmo. Né? Para mim é um grande prazer poder contribuir com um pouco de mim, né? Um pouco do que eu sou, para que vocês, para esse projeto incrível, né? Essa manifestação de amor aí, material mesmo, concreta. Então, a gente pode continuar e marcar mais vezes e fazer de outros formatos. Eu acho que esse foi um guarda-chuva, e aí a gente pode seguir, assim, por trilhas, né? Tipo, só para o Florescer, para o time do Florescer, que é uma coisa mais específica, entende? Claro. A gente pode fazer trilhas mais na frente, né?
Mas muita gratidão a você, foi muito lindo, foi um lugar da comunicação muito que eu nunca tinha ouvido, na verdade. Eu já trabalhei com você, sei a forma que você se comunica, mas nessa parte teórica ainda não tinha chegado para mim, tinha só na prática, né? A gente trabalhou junto. Mas a minha pergunta, Tati, é que você falou um pouco, conheça o seu cliente. E a gente traz para eles também a história da formação da persona, né? Quem é essa persona que eu estou vendendo, sabe? Quais são as características dela? E aí eu queria que tu falasse um pouco de o que é importante da gente conhecer nesse cliente. É só, tipo, é homem, mulher, a idade? Ou o que gosta de assistir, o que gosta de ouvir, o que gosta de fazer, um lazer? Assim, para entrar no detalhe desse conhecer de verdade, conhecer verdadeiro. E não, sei quem é. Sabe quando a gente fala assim, não, eu sei quem é aquela fulana? Não, eu conheço a Tati. Entende a diferença? Então, eu sei quem é o meu cliente, é uma coisa. Agora, eu conhecer o meu cliente e o que a gente precisa saber do cliente para a gente dizer, eu conheço o meu cliente. Olha só, essa construção de persona, ela é um exercício muito interessante, né? Existem técnicas e técnicas de você construir persona, né? Desde você criar mesmo um personagem, isso é muito legal. Para quem eu costuro? Eu costuro, e aí a gente dá um nome, né? Eu costuro para Anelisa. Ela tem 35 anos, ela é uma mulher assim, você vai pegando as características do seu público, vai colocando num personagem, na hora que você vai fazer uma comunicação ou você vai fazer um produto, você pensa naquilo. Isso é uma técnica muito utilizada, que qualquer um de vocês tem condição de fazer, tá? Antes de responder, assim, no ponto a sua pergunta, Tícia, eu queria falar que, assim, o seu sucesso, e aí o sucesso da forma como você entende, né, tanto no seu produto quanto na sua comunicação, vai depender muito da sua disposição, né? Hoje em dia, a gente tem tanta informação, que é tanta, que às vezes até assusta e é muito fácil a gente sair. Mas tem algo que é comum das pessoas bem-sucedidas, que é o estudo, né? Às vezes a gente tem que estudar mesmo. E quando eu falo estudar, não é você ir fazer um curso, né? Mas você já estudou o seu produto? Você já pegou uma blusa que você faz e olhou o acabamento dela e entendeu que aquele ponto vai? Já colocou ela no seu corpo, fechou, sentou, levantou? Isso é um estudo. Isso é um estudo de produto. Você já comeu o seu pão? Você já percebeu que ele é duro, é difícil de engolir, você precisa beber um café? Como é que é? E aí você vai descobrindo, através de você, da sua experiência, que você pode fazer com uma outra pessoa, né? E observar, né? É o exercício da presença. Eu estou observando como que ela veste, como é que ela botou, ela ficou difícil, ali a casa estava muito pequena, o botão não entra. Então, tudo isso aí impacta a experiência da pessoa que está comprando de você, né? Agora, para mim, o que eu acredito que é mais importante na hora de conhecer uma pessoa é saber de duas coisas. O que ela gosta e o que ela não gosta. O que aquela pessoa gosta? O que aquela pessoa não gosta? E lógico que isso é um campo muito amplo, né? Como é que eu entendo o que aquela pessoa gosta? O que aquele grupo de pessoas gostam? Observando. Então, eu publiquei um post com uma foto minha. Eu publiquei um post com uma foto da roupa. Eu tive uma interação, aqui as pessoas compartilharam, aqui as pessoas não compartilharam, elas só curtiram. Então meu público gosta de me ver. Olha só. E aí você vai pesquisando, né? Quando a gente é muito amigo de uma pessoa, né, a gente pode falar o que ela gosta. Então, quando a pessoa vai para nossa casa, a gente pode fazer tudo que ela gosta. Quando a gente quer acolher uma pessoa, assim, eu faço um almoço, nossa, eu fiz esse rocambole aqui que você adora para te receber com café. E eu sei que ela gosta daquilo. Então, aí, o que acontece? Eu desarmo a pessoa, ela está comigo, né? Porque eu ofereci para... Eu estou mostrando para ela que eu conheço ela. E, a partir daí, a comunicação flui, né? Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de uma reunião, você estava falando de reunião, teve uma pessoa que falou aqui sobre a reunião, perguntou sobre as reuniões de ponto focal mais humanizadas, né? Existem pessoas que gostam de reuniões objetivas.
né? Que fala assim, o que é que você quer, quanto que você precisa. Tem pessoas que são assim. Isso não coloca ela num patamar maior ou menor. É a forma como ela funciona, né? A gente tem que aceitar e respeitar a forma como o outro funciona, né? Quando a gente quer mudar isso, a gente perde muito tempo e muita energia. Então, como a gente é quem está oferecendo, a gente pode sair um pouco e pensar assim, como que eu vou me adaptar a essa comunicação aqui? Até que você possa trazer um pouco a pessoa também para o seu mundo, para ela também querer se interessar por você, pelo que você gosta, né? Então, tem pessoas que gostam de uma comunicação assim, tem outras pessoas que são mais abertas, que têm clientes, né? Eu já vivi muito isso na minha época de vendas, né? Tinham pessoas que ficavam assim, na mesa, né? Para eu andar rápido, e já cheguei em casas de pessoas que elas estavam me esperando com a mesa posta. E aí eu tinha que sentar, ouvir, aí ela falava do filho, do vô, do neto, e aí ali ela estabelecia uma conexão e eu conseguia fazer a minha comunicação com ela, né? Então dependia muito da minha disposição, né? A partir do momento que eu falava com a pessoa no telefone, eu já sabia mais ou menos entender como ela era. Nossa, essa gosta de conversar, então eu preciso de um pouco mais de tempo para estar com ela, se eu realmente escolher estar com ela, né? E aí tem essa coisa da escolha também, né? A comunicação também é uma escolha. Você pode fazer uma comunicação rede, né? Jogar uma rede bem grande e aí eu vou pescar algumas pessoas e vou vender para elas. Dá certo? Dá. Né? É uma comunicação generalista, quantitativa, que vai baseada aqui no que todo mundo faz e é assim que eu quero me comunicar. Ok, sua escolha, você vai ter um resultado para aquilo. Né? Eu quero me dedicar ao meu produto e construir algo mais efetivo, eu vou fazer isso que a Tice perguntou agora, eu vou entender do que a pessoa gosta. E aí eu vou, através do meu produto e das formas que eu entendo que eu posso comunicá-lo, pesquisar isso. Às vezes você não vai estar com o seu consumidor final numa relação muito direta, mas você pode fazer isso com pessoas que você conhece, porque o ser humano ele tem padrões comportamentais, né? Ele tem alguns padrões, né? As mulheres têm alguns padrões, os homens têm alguns padrões. Esse novo momento, ele traz alguns padrões, né? Então, é um momento que as pessoas estão sendo obrigadas a se recolher. Que tipo de comunicação que eu vou levar para uma pessoa que está fechada 3 meses em casa e não encontra com ninguém, que eu posso entender se ela gostou ou se não gostou? Mas tem uma ferramenta que, para mim, é sempre muito efetiva, que é você perguntar. Perguntar. Você gostou? Você gosta, sim? Você gosta da cor? Você gosta com... Ah, eu não gosto, eu gosto de roupa mais justa. Opa, 1 ponto para roupa mais justa. Ah, eu gosto da roupa mais folgada. Opa, 1 ponto para roupa mais folgada. Ah, eu gosto de uma roupa justa que tem essa parte folgada. Aí você vai mapeando, né? E aí você vai conseguir achar pontos em comum. Ah, então para eu agradar essa, eu preciso ter roupas assim, eu preciso ter roupas assim. Essas roupas aqui eu vou usar uma comunicação. Para você que gosta de uma roupa mais justa, que deixa, né, que te coloca mais em evidência, não sei. Tem pessoas que são menores, que gostam de roupas mais justas, tem pessoas que são maiores, que gostam de uma roupa mais confortável, e aí você vai direcionando, e aí você vai atraindo. E aí a pessoa vai falar assim, nossa, lindo! Pum, pesquei, essa aqui gosta de roupa confortável. Então é estudo. A gente chega nesse conhecimento com estudo, né? E com disposição de olhar, né? E você olha a partir do comportamento. Como é que essa pessoa se comporta quando ela vem na minha rede? Como é que essa pessoa se comporta quando eu faço uma reunião com ela? Como é que essa pessoa se comporta quando eu estou falando com ela? Ah, essa pessoa aqui cruzou o braço, bocejou, olhou para o lado e pegou o celular. Minha comunicação não está boa com essa pessoa, não. Não consegui atrair a atenção dela, né? Então, você tem que olhar para você ali. Qual será o ponto será que eu estou muito cansativa, estou muito prolixa? Então, deixa eu ali ir me ajustando, né? E aí, tem uma perguntinha que é muito legal de se fazer, que é assim, você entendeu o que eu te falei ou você precisa que eu te esclareça mais alguma coisa? Às vezes, uma pergunta faz a pessoa voltar, porque a maioria de nós tem um problema crônico de falta de presença, né? Você conversa com uma pessoa, né? Aquela história que a sua amiga está te contando ali,
e aí no final ela vira para você e fala assim, o que que eu faço? Aí você sente seu corpo, seu ser voltar para o seu corpo, e aí você pensa assim, nossa, cara, não ouvi nada, né? Aí você vira e fala assim, segue seu coração, né? Faz o que seu coração mandar, mas na verdade você não escutou nada. Então a gente tem esse problema crônico de falta de presença, né? E essa pergunta, quando a pessoa não está presente com você, ela traz a pessoa de volta. Você está entendendo ou você quer que eu te explique de novo? Essa parte você entendeu, que é a parte focal da minha comunicação. Essa parte aqui você entendeu? Quando você lê um e-mail, por exemplo, um e-mail, né? É legal você grifar a parte que a pessoa, negritar a parte que você quer que a pessoa dê mais atenção no meio da sua mensagem. Eu costumo muito escrever assim, né? Para muitos dos meus clientes. Né? Eu dou umas grifadas ali no nome dele, no que vai acontecer. Então, o que eu quero que a pessoa entenda? Quem é que vai dar aquele produto, o que ela vai receber, que dia que ele acontece, como que ela tem que fazer para participar, se ela tiver alguma dúvida, qual canal. Então, geralmente, eu deixo essas frases, que são frases chaves, mais em destaque. E aí eu vou entendendo se a pessoa está entendendo ou não. Mas, para finalizar aqui a sua pergunta, Tice, eu acho que é esse ponto, né? Eu conheço uma pessoa quando eu sei do que ela gosta e do que ela não gosta. E a partir daí, essa pessoa pode abrir para mim como é a vida dela. Eu sei que essa pessoa aqui trabalha o dia inteiro, então não posso mandar um WhatsApp para ela agora que ela não vai me responder. Então eu posso mandar um WhatsApp para ela e falar assim, olha, para quando você tiver um tempo, você me escuta e me responde? Estou aqui te esperando. E aí você já entende como é que é o modus operandi daquela pessoa ali e vai trazer uma comunicação mais efetiva para ela fazer aquilo que você precisa que ela faça, que é te responder. Então, não sei se eu respondi, Tice. Sim, respondeu. Mito, tem uma observação para fazer? Oi. Todo mundo aqui encantado, viu, Tati? Com seu amor em movimento, a sua doçura, a gratidão aqui está transbordando. Estou acompanhando aqui o chat e algumas pessoas também me mandando mensagem aqui pelo privado no WhatsApp. Eu quero te dizer que eu acho que foi só uma estreia, viu? Que bom, eu espero. Espero que sim. E aí a Tice fez a pergunta sobre a persona, e eu sei que a gente já está com a horinha um pouquinho, né? Mas vamos ver se a gente consegue aqui responder mais algumas perguntas. Uma dica rápida de como a gente pode começar, você falou aí, não precisa de um especialista, né, em comunicação para iniciar. Então, assim, se eu fosse hoje, eu tenho um perfil pessoal e eu vou começar a movimentar a minha conta de uma maneira diferente, meu perfil na rede social, por onde é que eu começo? E eu posso já colocar o Leonardo Lima colocou também uma pergunta aqui, como é que eu faço um grupo focal mais humanizado, né? Sem tanta aquela técnica muito roteirizada, né? Tá. Então, vou responder primeiro a das redes, tá? Perfeito. Tati, um minuto. Também me diz uma coisa para eu botar aqui no chat. Como é que escreve esse Instagram que tu indicou, hein? Menina, é Luísa, com Z. Com Z. Panuzio, com 2 Zs. P-A-N-U-Z-Z-I-O. Pelo que eu me lembro, é isso, tá, Tice? Se não for, eu corrijo com você, tá bom? Tá. Eu acho que é assim, tá? E aí ela tem o Instagram do Ateliê também, que tá aí comunicado lá na rede dela. Vocês podem dar uma olhada. Para mim, quando eu olho um Instagram, né, e esse exercício é um exercício que a gente pode fazer para entender, né? Quando eu olho um Instagram, o que eu observo? O que é legal? O que faz um Instagram ser legal para mim, uma rede ser legal para mim, né? Como é que a pessoa chega em você? Geralmente, ou por uma mensagem compartilhada, ou porque alguém indica, e aí quando ela lê alguma coisa sua, e quando ela lê alguma coisa sua, ela vai lá no seu perfil, né? Então, a primeira coisa que uma pessoa olha quando ela vai rolar lá e ver todas as suas fotos, uma do lado da outra, é a estética. As pessoas, elas se interessam por isso. Né? Tá bonito? Tá organizado? Né? Então, por exemplo, tem uma ferramentazinha que é muito simples de utilizar, que eu acho que
tem várias, na verdade, que te ajuda a colocar uma moldurinha na sua foto, né? A moldura que eu tô falando, ela diminui a sua foto e ela deixa um espaço em branco em volta. Não é aquela moldura que é enfeitada. Você pode fazer aquilo se você gosta e você acha que fica legal. Mas ao invés de você deixar a sua foto quadrada ali no feed, ela fica um pouco mais reduzida. E aí, na hora que você rola a tela, você vê uma organização estética. Você vê beleza. E isso é a primeira coisa que faz a pessoa curtir o seu perfil, quando ela olha, porque geralmente ela não vai... Aí depois que ela vai clicar para ver o que você escreve. Para mim, você tem que estar sempre falando quem você é. Porque geralmente eu não vou lá no início do seu Instagram para ver qual foi a sua primeira postagem e de repente ali você falou quem você é e o que é o seu produto, né? Então, encontre formas e maneiras de trazer essa mensagem em diferentes tempos, né? A comunicação na rede, ela precisa ter uma constância. Não dá, se você quer ter uma relevância, que as pessoas te conheçam para você poder coletar esses feedbacks, não dá para você postar uma coisa hoje e outra daqui a 15 dias, né? Você precisa ter uma constância. Então, entenda dentro do seu tempo, né, e da sua disposição, qual é a sua constância? 2 vezes por semana? Então, você vai se comprometer em alimentar a sua audiência durante uma frequência de tempo, né? Ah, eu tenho conteúdo aqui para publicar todo dia, né? Como é que é isso? Eu tenho que observar, né? Porque às vezes um post sobre o outro, você tira a relevância de um post e a pessoa começa a ver o outro, né? Ou aquele último que você publicou, ele não aparece como o primeiro que tem mais curtidas, porque o algoritmo do Instagram, ele vai colocando no seu feed aquilo que ele entende que você mais gosta. Que vai aí na nossa pergunta, né, Tice, que você fez. Como é que eu conheço a pessoa? Todas as ferramentas virtuais, elas fazem isso. O que essa pessoa gosta? Ah, ela gosta de foto. Ah, ela gosta de espiritualidade. Ah, essa aqui gosta de comida, de receita. Então, ele vai começar a girar no seu feed aquilo que você disse para ele que você gosta de ver, né? Então, essa constância vai fazer com que as pessoas tenham contato com o que elas gostam em você, que é o que você vai comunicar, né? E aí, por exemplo, você pode colocar, mostrando quem você é, você pode colocar uma publicação do seu produto e colocar uma publicação sobre algo que você tenha feito, né? Eu, particularmente, gosto de uma falta, de uma quebra, assim. Tô falando só do meu produto, tô falando só do meu produto, aí hoje eu fiz um bolo. Aí eu coloco a receita do bolo. Ah, o bolo que eu fiz, eu tava me sentindo assim, e aí eu peguei esse bolo de liquidificador aqui, ficou delicioso, olha aqui, minha filha adorou. Então é legal, eu acho muito legal quando a gente quebra, e aí a gente vai mostrando para a pessoa quem a gente é. E ali ela vai abrindo espaço para você comunicar o seu produto, né? Eu acho que para você se comunicar, assim, no início de uma rede social, que vai falar, que tem por objetivo comunicar algo que você faz, você precisa ter domínio do que você faz. Você precisa estudar o seu produto. Você precisa entender as nuances dele, o que ele entrega, né? Você precisa ter disposição para conhecer, para colher os feedbacks, para dar para uma pessoa experimentar. Por que as empresas fazem isso? Mandam uma cesta de coisa para você comer. Porque você vai publicar ali, se você falou, você vai dar o feedback público, né? É uma prova social que a gente chama, né? Você vai falar assim, nossa, recebi aqui uma blusa da Somos Um, feitas pelas empreendedoras maravilhosas, livres e lindas, e eu tô aqui com ela. Acabei de ganhar, olha aqui, tô indo para a festa. Então, isso é uma prova social de que seu produto foi bem aceito. Aí você vai pegar aquela publicação e vai compartilhar nas suas redes, né? Então, essas provas sociais, elas dão uma relevância para você. Ah, tem uma pessoa que gostou, olha quem é. Nossa, essa aqui, deixa eu ir lá no perfil dela. Ah, ela é tudo isso aqui, ela gostou do seu produto? Peraí, que eu vou seguir. E aí, a partir daí, você mostrando mais o seu produto e mais de você vai construindo esse relacionamento que eu falei. Então, para quem vai abrir uma rede social, né? Eu acho que as primeiras publicações têm que trazer o seu conceito, aquilo que você entrega, aquilo que você faz, um pouco da história de como você chegou naquele lugar. Tem muita gente que coloca ali o porquê de estar fazendo. Ah, hoje
eu resolvi que eu sempre tive vontade de gravar vídeo, mas eu sempre morri de vergonha. Então, eu resolvi que eu vou fazer esse exercício. Eu vou trazer uns vídeos aqui para vocês, uma vez por semana, que eu vou falar sobre costura em casa. O que você precisa ter? Uma linha, uma agulha, um botão. Como é que você faz esse ponto aqui? E aí você vai compartilhando. E aí, no meio daquilo, você coloca o seu produto. Então, você dá conhecimento do artesão e dá conhecimento do produto, né? Informações que eu entendo que são importantes para você iniciar uma rede. Respondi, Mimi? Respondeu E aí, exatamente, outra tá? pergunta é sobre o ponto focal humanizado. Nossas equipes estão numa fase de validação das problemáticas e dos modelos de negócio, algumas das equipes. E eles fazem entrevistas, às vezes grupos focais, e eu acho que isso vai ser uma dica muito valiosa. Eu acho que para uma reunião, a gente tem... É muito ruim quando você participa de uma reunião sem fim e que ela não te leva para lugar nenhum, né? Você pensa assim, outro dia eu vi uma camiseta que é assim, essa reunião poderia ter sido um e-mail, não a reunião. Vi um cara com a camiseta assim, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Tipo assim, putz, eu vim aqui, fiquei 2 horas, ouvi todo mundo falar, falamos, não resolvemos nada, né? Então, acho que um líder de um ponto focal, um facilitador de um ponto focal, ele tem que saber onde que ele quer chegar com a reunião. Primeira coisa, eu quero essa reunião para quê? O que eu quero? A partir daí, ele vai entender, e quem vai vir? Né? E quem são essas pessoas que vão vir? Né? E o que essas pessoas querem? Não, elas não querem ouvir problema, mas eu preciso comunicar para elas que a gente está com um desafio, né? Ninguém gosta de ouvir problema, a gente gosta de falar de problema, mas a gente não gosta de ouvir problema, né? Então, tem uma história que eu acho muito interessante, que não sei se é uma lenda ou se é uma história real, mas que 2 grupos de astronautas foram enviados para o espaço para estudar um satélite, né, que eles tinham mandado e aí tinha estragado. Então foi um grupo de russos e um grupo de americanos na época, né? E eles tinham que sair, ir lá no satélite colocado e pesquisar e fazer anotações, né, de trazer os relatórios para a Terra. E aí os americanos foram fazer o relatório e na hora que eles foram escrever, eles não conseguiram escrever, porque não tinha gravidade, a tinta da caneta subiu e não escrevia. E aí eles voltaram para a Terra e desenvolveram uma super caneta que escrevia até debaixo da água, para eles nunca mais terem esse problema. E os russos usaram um lápis para escrever. Então, isso mostra o foco no problema e o foco na solução, né? Então, eu acho que um ponto focal, ele precisa ter foco na solução, né? Você não precisa ficar acusando ou discorrendo sobre o problema. Você pode falar um pouco das consequências que aquele problema traz, que impactam todo mundo, e ou estimular sugestões de solução, ou apresentar algumas soluções, né? E aí, quando a gente fala de ponto focal humanizado, a gente parte do princípio que a gente está lidando com seres humanos. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Todo grupo, para ele ser bem-sucedido, ele precisa ter uma escuta ativa das pessoas que lideram. Você precisa entender qual que é a necessidade. Não existe grupo bem-sucedido onde as necessidades individuais não são acolhidas. Lógico que você não tem como atender tudo, mas você pode acolher, você pode entender quem é aquela pessoa, e aí você vai montando o persona do seu grupo. Quando você tem o persona do seu grupo, com as características diferentes e as comuns, você consegue fazer uma coisa mais humanizada, porque você está falando ali com eles, você sabe quem são. Então, não tem como não ficar humanizado, né? Eu sugiro sempre um objetivo para qualquer reunião. A gente tem que sair daqui com isso definido. Eu preciso sair daqui, faz um minuto de silêncio, né? Gente, eu vou apresentar para vocês um desafio, algumas soluções. A gente vai abrir para que vocês possam se colocar, e aí eu preciso de falas objetivas porque a gente tem um tempo. E a gente precisa sair daqui com isso, isso e isso definido, e eu preciso de vocês, eu não vou fazer isso sozinho. Então, você estruturou o seu tempo e as pessoas vão estar encaixadas ali, né? E aí chama as pessoas para presença. Eu preciso que vocês fiquem aqui, né? Eu vou fazer uma explicação aqui rápida,
Eu quero que vocês anotem aí os principais insights e aí a gente vai trocar. Estruturar a sua reunião de forma a atingir o seu objetivo, porque quando a gente atinge o objetivo da reunião, todo mundo fica feliz. Saímos com a resposta, não precisava de ser um e-mail, que ótimo que a gente se encontrou, né? Foi tão importante, e aí acaba essa resistência, fica legal, é gostoso, né? É legal quando você tem uma reunião que você pode chegar 5 minutinhos antes, porque você sabe que você vai ter um tempo controlado, aí você vai conversar ali com a sua amiga um pouquinho, mas para não tomar o tempo, né? Então, você vai entendendo como que você vai conduzir isso aí. Eu acho que por aí você chega num grupo focal humanizado. Né? Numa entrevista, só para concluir, numa entrevista, eu acredito que é sempre muito importante você comunicar para a pessoa qual o objetivo da entrevista. Ó, eu estou aqui conversando com você porque eu estou querendo estudar isso, isso e isso. Então, vou fazer algumas perguntas e aí você me responde. É muito legal você falar para a pessoa o que você quer que ela faça. Fica à vontade, eu preciso que você escute a pergunta, eu preciso que você escreva, né? Então, você vai dando os direcionamentos, né? Essa condução, ela é valiosa, as pessoas gostam disso. É confortável, né? Você saber o que você foi fazer ali e o que você precisa fazer para ajudar. Tati, temos uma última pergunta, porque a gente já está no adiantado da hora. Da Gabi, a Gabriele. No caso do Bom Viver, que é uma empresa de reformas populares, essa exposição da imagem dos sócios para construir essa relação afetiva que você fala, hoje fui fazer um bolo, hoje, né? Com o cliente, poderia ser feita em qual perspectiva, já que somos 3 sócios de personalidade bem diferentes? Quem são? Você pode começar com as pessoas que trabalham com você. Porque você é o sócio, mas é você que reforma a casa? Não, são 3 sócios. É a Gabi, o Tom e o José. E aí você tem uma equipe, não tem? Por enquanto são só eles mesmos. Mas quem reforma? Quem é que faz a reforma? Ah, sim, são terceirizados. São terceirizados, né? Então, de repente, tem história interessante ali para você comunicar. E que humaniza. Ah, esse aqui é o nosso chefe de obras, mestre de obras, seu João. Seu João é mestre em misturar o cimento de uma maneira perfeita, que cola esse tijolo aqui, que é um tijolo ecológico, que a gente foi buscar não sei aonde, com esse, e é impacto zero. Olha, seu João sorrindo lá, misturando o cimento. Estou trazendo uma pessoa, estou gerando identificação, estou mostrando como aquilo é feito, e não preciso expor os sócios. E é uma história interessante, você ter 3 sócios com a personalidade diferente. Se você conseguir construir uma narrativa interessante que todo mundo aceite, é legal você comunicar, olha, a gente se juntou, uma coisa impossível que a gente nunca acreditou que fosse dar certo, porque eu sou A, ele é B, ele é C. Mas na hora que a gente trabalha, a gente funciona muito bem. A gente conseguiu proporcionar a reforma da casa de tantas famílias, né? Essa pessoa aqui é muito boa nisso, eu sou muito boa nisso, e esse aqui é muito bom nisso. Então, a gente juntou talentos, e hoje a gente tem uma empresa com 3 personalidades muito diferentes, onde eu quebro um paradigma que eu só posso trabalhar com quem é igual a mim, e eu consegui fazer uma coisa muito legal, que ajuda a vida de muita gente, né? Então, tudo depende do como você vai fazer isso, né? Você pode expor limitações, depende do como que você vai comunicar isso. Se você coloca isso com um pouquinho de humor, uma história engraçada, olha ali a cara de bravo, ele negociando com o fornecedor, que não quer baixar o preço, ele sempre fica com a testa franzina, olha lá, pá, que uma foto. Então, são situações, né, que a pessoa vai falar assim, olha, esse aqui é o sócio bravo, essa aqui é a sócia que dorme depois do almoço, que não funciona. Então, a gente colocou um sofá aqui para ela, precisa descansar 20 minutos, senão ela não consegue fazer nenhuma reunião. Histórias que constroem uma empresa, histórias simples, né, não grandes feitos, e aí, no meio, você vai trazendo o que seu produto proporciona. Né? Eu gosto das histórias das equipes, eu acho bem bacana você mostrar quem é a pessoa que carrega o cimento para dentro da casa. Como que ela é importante, porque senão você não consegue carregar, você precisa dela. Né? Então, é uma valoração de todos os níveis que envolvem a reforma de uma casa. Tati, ótimo, maravilha essa resposta. A Gabi já está aqui com carinha de coração. A Ana, que está aqui também, que é do Corre Aqui, antes dela ouvir sua palestra, eles já fizeram isso.
eles são uma conexão entre pessoas que querem prestar serviço e pessoas que precisam do serviço. A gente chama que é um Uber de emprego, né? Vamos dizer. E aí, quando elas estão divulgando, por exemplo, a pessoa que conserta, sei lá, o pintor da casa, entendeu? Ela vai falar, é o seu João, ele tem tantos filhos, tantos netos, ele adora assistir filmes, ele mora no Bom Jardim, ele é muito bom nisso. Fala o serviço dele, mas fala também um pouquinho da história, de características. Ele gosta de aventura, ele não gosta de não sei o quê, sabe? Adora cozinhar. Traz essa história. E quando eu vi, eu chamei a atenção das meninas, que achei que isso foi uma pegada muito massa, porque não é um pintor que chega lá, é uma pessoa que tem essa história, entende? Isso aí. É uma pessoa. E sabe que é uma coisa muito legal de você usar? Tipo assim, tem uma coisa que eu adoro na Tice. Ela coloca o óculos, baixa a cabeça e fica com a xícara de café assim, e eu sempre fico pensando, gente, o que ela tá fazendo com aquela xícara de café na mão que ela não toma? E toda vez que ela vai tomar, o café tá frio. Então, você torna a sua página como se ela fosse também uma pessoa. Quando você fala assim, aqui a gente adora, sexta-feira é o dia do brigadeiro, da não sei quem, olha só a perfeição dessa bolinha. Essa aqui morde a metade, essa aqui enfia tudo na boca, porque é muito ansiosa. Então, são pontos aonde você coloca a empresa, né? Então, hoje a gente comeu brigadeiro e conseguimos solucionar isso, isso e isso. Entregamos uma casa aqui, outra aqui, negociamos com um fornecedor. Viva o brigadeiro. A receita do brigadeiro. Então, sabe, uma coisa puxa a outra, né? E você está falando do seu produto também, né? Olha que legal essa galera aqui, né? Que eles constroem casa, que eles mostram os sócios, que eles falam de quem trabalha, que eles falam de quem recebeu a casa, que eles mostram uma casa que deu toda errada. Gente, olha aqui, a gente fez um cálculo errado e a parede ficou torta. Me ajudem aí, como é que eu vou resolver essa parede torta? O que você faria no meu lugar? Aí a pessoa vai falar assim, eu derrubaria e construiria outra. Eu pintaria e deixava torta mesmo. Desce o telhado, coloca um pano. Interação, né? Interação em cima de um erro que você transforma em algo que pode ser muito legal, né? A gente hoje quer coisa leve, a gente quer se divertir, a gente quer curtir, né? A gente precisa quebrar esse paradigma, né? Se você for olhar a definição de trabalho no dicionário, é labuta, é peso, né? E a gente não está mais aqui, a gente está entendendo que a gente não está aqui para isso, né? A gente nasceu para brilhar mesmo, para curtir, para se divertir com essa vida, né? Para colocar na prática, e às vezes é no seu dia a dia mesmo, na simplicidade, né? Muitos mestres trazem isso, né? Que é a beleza da vida, que é onde você encontra as respostas, de repente lavando a louça da sua casa, trocando a fralda do seu filho, no choro do seu menino que não cala a boca e você tá com a dor de cabeça e aí você falou com ele torto. É isso que é a vida, né? Porque às vezes a gente fica achando que o propósito é eu mudar o mundo, eu transformar, e um dia vai chegar um dom maravilhoso para mim. Não, cara, né? A vida, a espiritualidade, o amor em movimento, ele é ali no seu dia a dia, é a hora que você fica com alguém, é aquela hora que você se dedica a você, né? É isso que faz a nossa existência ser encantadora, né? A simplicidade é muito bonita, tem uma beleza, né? A simplicidade. Mas o sistema capitalista distorcido ensina pra gente que não, né? Que o que você tem não é bom, o que é bom é do outro, né? E você tá sempre projetando fora ali, querendo algo que não é para você, de repente, né? Para você aqui é uma coisa mais gostosa, mais leve. Então, quando a gente consegue trazer essa leveza para a comunicação, fica gostoso de ler, fica bonito de ver, a pessoa vai querer saber quem você é, ela vai te mandar um direct, vai para saber como é que o produto chega até ela, vai falar para você que, vocês entregam. Outro dia eu mandei uma mensagem para um amigo que tem uma lanchonete em Goiânia, né, uma lanchonete vegana, melhor milkshake de coco de todos. Eu falei assim, por favor, manda um aqui para mim em Brasília. Isso nunca vai acontecer. Mas, nossa, é um retorno, é um feedback, né? Nossa, eu pensei em você hoje, quase peguei meu carro e fui aí, né? Porque eu queria consumir o seu produto, né? Então, eu acho que essa leveza, essa coisa da história, né? Falar das pessoas, eu acho que é
para mim é delicioso, eu adoro quando é assim. Delícia. Tati, agora é o seguinte, antes da gente ir para os minutos e fechando, eu queria pedir para a Marinete mostrar essa bolsa que ela está fazendo. Olha aí, a Marinete tá morrendo de vergonha. Mostre, Marinete. Marinete, eu tô achando lindo. Teu quadradinho, teu vídeo tá debaixo da Tati. Eu tô olhando para a Tati, vendo tu trabalhando na tua bolsa, com fone, ouvindo. E eu tô achando muito lindo. Gente, eu posso pedir um minutinho só para eu pegar o carregador do meu computador aqui, que eu tô quase sem bateria? Um segundinho. Vai. Enquanto a Marinete... Ai, meu Deus. Já terminei, já tô na outra. Mostra aí, Marinete. Pronto, essa daqui foi que foi feita durante a palestra aí. Essa azulzinha. Deixa eu abrir ela aqui para ti. Aí eu já estou fazendo agora outra. Vai ser essa vermelha. Deixa eu ver se dá para ver. Vai tudo para a loja florescer, né, Marinete? Se Deus quiser. Uma amiga minha, hoje eu mandei a foto para ela, ela disse, qual é que tá à venda? Eu disse, nenhuma. Não, mulher, voltei. Faz outra, vende, faz outra. Olha aí, Tati, que linda a bolsa que ela fez durante a palestra. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para ver. Vou até fixar seu vídeo aqui para ver maior. Ai! Mostra aí por dentro. Por ela dentro. tava mostrando. É toda de retalho. Ó, esses retalhos aqui eu ganhei no aniversário do ano passado, da empresa Deller, da Deller. Ó. A Deller é uma empresa e ela te deu isso de presente. Foi, de aniversário. E você eu transformou numa bolsa. É. Uau. Mandou um monte de retalho para mim. Hoje ela postou uma foto, viu, lá no nosso grupo Florescer, só com a produção que ela já fez, porque a gente está organizando uma loja, né? Ideia Iluminada da TIS. E aí a loja, na verdade, é um perfil no Instagram e é uma maneira de introduzir, né? De iniciar nossas flores e o cravo no mundo digital, de vendas online. E aí, olha que história legal, né? Estão nos preparativos, viu? A gente está fechando o catálogo de produtos delas. E a agência aqui, nossa agência que está aqui acompanhando, vai contar as histórias delas, enfim. Uma história muito legal essa aí. No dia do meu aniversário, eu ganhei um presente inusitado, um monte de retalho. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu vou fazer com isso, cara. Eu estava querendo, era outra coisa, uma sandália. A pessoa vai me dar um pacote de retalho, pano, não é nem um pano que dá para fazer uma roupa, é um monte de retalho, né? Aí alguns eu coloquei na calça do meu sobrinho, que ele foi dançar uma quadrilha, sobrou esse aqui. E aí eu pensei assim, tem que fazer alguma coisa com isso. E aí um dia eu vi uma bolsa, e aí você vai, né, construindo. E aí eu assisti uma palestra, e olha aqui, assisti uma pessoa falando sem parar 1 hora, e olha o que saiu. Uma bolsa linda que pode ser sua. É isso. Vamos pedir ajuda para a Tati, hein, nesse Instagram. Essa ideia porque todas elas, a maioria tem o seu Instagram individual, mas aí a gente acredita que se a gente unir fosse criar um Instagram, florescer com todas as histórias e todos os produtos, sabe? Aí a gente vai... Eu acho. Forças, né? A gente vai conseguir um resultado melhor. Então, a gente está trabalhando já nisso, Tati. A gente faz uma reunião contigo, talvez a reunião focada da Tati para o Florescer deva ser sobre a loja, né? Sobre o Instagram. Então, depois a gente marca isso, mas já vai 9 horas, a gente ultrapassou todos os minutos sem perceber. E eu quero te agradecer muito, Tati, pela tua disponibilidade, pela tua fala, a partir do teu coração. Eu não tô falando, eu mandei mensagem para a Michelle assim, Mia, eu não sei porquê, mas eu tô toda emocionada aqui, querendo chorar. Porque eu acho que era todo mundo junto, as trilhas junto, a Tati falando, né? Fazia tempo que a gente tentava, mas aí eu não queria... A Tati é super ocupada, ela já tinha dito, Tice, eu posso te ajudar, se você quiser. E eu ficava meio tímida, porque eu sei que ela é muito ocupada, entendeu? Mas aí ela, de novo, Tice, me usa. Então vamos lá. Então vamos nessa, não vou mais fazer charme, não.
Aí agora que a Michelle disse aí no chat, agora que você já é um com a gente, se prepare. Mas muito Que bom. obrigada, Tati. Eu quero agradecer também, Tice, pela oportunidade. Ah, Quero aqui honrar todas vocês, né? Porque é muito lindo, né? Quando você vê um grupo de pessoas reunidos, cada uma com seu propósito, manifestando um propósito maior. Que é isso, né? É o amor em movimento, é a liberdade de ser quem somos, de fazer o que fazemos de melhor, e de ser gostoso trabalhar, de quebrar esses paradigmas, né? De que você precisa estar sempre tenso, ou estar fazendo alguma coisa que você não gosta, e porque senão vai faltar, né? Então, são ideias que vão sendo desconstruídas, né? Quando a gente se reúne com pessoas que às vezes têm uma personalidade diferente, mas que pode te ajudar muito, né? Então, quero muito te agradecer, Tícia, honrar aqui o seu serviço nesse planeta, nessa bolinha azul, né? Você aí com a sua força, com a sua beleza, né? Com todo esse potencial de estimular as pessoas, e agradecer a cada um de vocês pela atenção, pelo carinho, por todas essas mensagens aqui que eu recebi, que estão muito lindas, né? Dizer que me sinto muito honrada, né? E de poder ter conhecido vocês, poder ter falado um pouquinho com vocês, né? Uma grande honra mesmo, um grande prazer, foi muito gostoso para mim poder contribuir um pouquinho. E tô para jogo aí. Estou à disposição de vocês, como já falei. Ô, Tice, deixa eu só fazer um destaque aqui. A gente tem tantas pessoas, todo mundo aqui é tão especial, né? É uma gratidão, tá transbordando aqui, viu? Tá todo mundo muito emocionado. E eu queria destacar que a gente tem aqui duas parceiras também que estão se aproximando muito da Somos Um e são ótimas contadoras de história, que são a Ana Maria Xavier e a Amélia, né, da Muito de Nós, que estão se engajando aqui no cenário cearense para disseminar aqui os conceitos dos negócios de impacto. E essa semana elas também aproveitaram para nos apresentar aí uma proposta de fazer um trabalho também para dar um reforço. Então, acho que a gente pode fazer bem essa conexão aí, uma dobradinha, né? E aí, só trazendo uma coisa que eu tenho um pé aí no Ceará, né? Um pé não, eu tenho uma vertente da minha família. Minha mãe é cearense. Olha, que legal. De Ipueiras, interior do Ceará. Minha avó teve 18 filhos aí no interior. Minha avó era costureira. E aí eu tenho uma super história aí de conexão com Fortaleza, que é onde eu passei todas as férias da minha vida, né? Da minha infância, do início da minha adolescência. Então, quem sabe, daqui a pouco a Tati vem pessoalmente. Vou pessoalmente. Para fazer um workshop de comunicação, hein, Tati? Vou sim. Assim que tudo isso acalmar, eu já aceitei o convite. Ótimo. Então tá bom, gente. Vamos se despedir. Tá bom demais. A gente não quer ir embora, mas a gente vai precisar ir. Até meia-noite brincando, a gente fica. Um beijo bem grande. O pessoal tá aqui só agradecendo, mas nós somos um. Eu quero agradecer a presença de todos, os comentários e o nosso time. Né? Nós temos aqui do time a Larissa, Michele, Moisés. E um beijo, Tati, bem grande. Um beijo, queridos. Boa noite, bons sonhos. E até a próxima. Tchau. Obrigada. Boa noite.